Quando passamos, por exemplo, pela Revolução de Abril, uma das coisas que havia muito era ações de despejo. E se um juiz tiver um sentido do coitadinho, passa a expressão do calão, está sempre do lado do inquilino. Mesmo que ele julgue que está a decidir bem. Mas se tiver a sua motivação e se a prova der para um lado ou para outro, ou enfim, não der para nada às vezes, tem uma motivação que pode propender para decidir assim ou assado. E, digamos, se um juiz tiver um sentido patrimonialista das coisas, numa coisa em que se decide do ter e do haver, estará provavelmente mais inclinado para decidir para o lado do ter, do haver. E numa relação que são ainda as piores, nas relações pessoais, divórcios, alimentos, raptos, enfim, quer dizer, não há nenhum de nós que não tenha motivações diferentes dos outros, embora podemos ter uma linha comum de motivação, há sempre, dentro de nós, se pusermos a mesma pergunta a 10 pessoas, cada um tem a sua motivação e cada um poderá julgar de sua maneira. E, sobretudo, com as paixões. E eu conheço, já não digo na justiça, mas no futebol, juízes que são bons juízes e no futebol perdem completamente a isenção. Completamente a isenção. E sei que são bons juízes. Bom, isto tem a ver, como desde o princípio, e é o tema também proposto tenho mais 10 minutos, dizem-me aqui, portanto tenho que acelerar. Tem a ver com a educação, por isso que, nesta consideração, havendo educação, há maior preparação para tudo, porque aquele que é hoje julgado pode ter contribuído para ser mal julgado ou para ser bem julgado. Se não tem uma boa formação, pode ter contribuído por estas e outras maneiras para que seja mal julgado ou bem julgado. O que é que podemos fazer para melhorar a justiça? Que é outro problema terrível. E é um problema que todos os países têm. Mais os países de formação latina do que os países de formação nórdica ou anglo-saxónica, só que esses também estão agora assoberbados com a globalização, porque o mal caminha muito pior que o bem. Eu dou-vos um outro exemplo, com 20 e tal anos, para ser muito rápido, um advogado de Guimarães, em determinada altura, disse-me assim: ó, doutor, tenho uma ação na Finlândia, agora é que vai ser bom e não sei o quê. Essa era a coisa mais simples que havia. Era um fabricante de felgueiras que fez umas solas para sapatos ou sapatilhas para a Finlândia. O sapato era formidável, só que não resistia às temperaturas nórdicas lá da Finlândia. É aquilo que nós chamamos em direito, ou os que são juristas sabem disso, o erro perfeito ou defeito. Os alemães até têm uma expressão própria para isso, mas agora não me recordo. E, portanto, isto é uma coisa até extremamente simples, dependia de uma rápida peritagem e tal. E ele foi todo contente para a Finlândia, mas nunca mais falou naquilo. Isso então, o Dr. Marcos, ele ainda é vivo, o Dr. Marcos da Silva, advogado em Guimarães, num escritório de vários advogados. E então, Dr. Marcos, já lá está mais de meio ano, ainda vai demorar mais de um ano. Então, mas porquê? Afinal, quer dizer, lá o sistema legal, o sistema judicial é como cá não é. É que ele foi erguer lá aquilo que erguia cá se fosse advogado, ou seja, o juiz finlandês não tinha os problemas que tem o juiz português, ou seja, ele lá levantou tantas exceções, que o juiz deu arguir tantas nulidades, que o juiz não estava habituado. E que, portanto, ao fim de meio ano, não sei que tempo aquilo demorou, quem tanto sei da comarca, porque eu fiz logo a pergunta: então, mas o que é que você fez para que isto demorasse tanto tempo? Não arranjou tive que arranjar um advogado finlandês, mas quem fez a contestação fui eu. Pronto, está tudo dito. Fui eu.
Isto tem a ver porque esta formação, como sabem, eu não estou a dizer mal de advogados, valha-me Deus, não é? Mas, pronto, isso complica extremamente a justiça. Havia um advogado em Guimarães, eu aí não vou dizer o nome, que era conhecido pelo rei das exceções, ou seja, contestava uma ação começando por invocar 20 exceções, tivessem ou não justificação no caso. Isso embaraça terrivelmente. Porque se está a discutir coisas laterais, não se pode estar a discutir coisas centrais. Não quer dizer que às vezes uma outra exceção não tivesse razão de ser. E como podemos melhorar a justiça? Podemos melhorá-la. Uma das coisas que os juízes invocam, e nisto não tem sentido corporativo, poderão ter em alguns casos, é o excesso de processos. A chamada, eles andam a pedir há anos a contingentação dos processos. Digamos, um juiz devia ter, conforme os ramos de direito, 200 ou 300 processos para julgar e, eventualmente, mais 100 ou 200 se queria obter melhores classificações e valorizações. Há juízes que têm 2.000 processos, nem queiram julgar com rapidez, nem sabem por onde começar. E até lhe dou um exemplo pessoal, quando estive juiz em Lousada, de um juiz, meu colega, que me pediu, o único favor que se podia pedir a um juiz era se despachava este processo. Era uma ação, até não era difícil, era uma ação de preferência. E eu pedi ao escrivão para a trazer. Isso não está cá, esse processo não está cá. Então ele diz-me aqui, a ação tem este número, foi ver, tá. Sabe que se estava numa pilha de processos, o juiz era baixo, e como tinha tantos processos, serviram de assento. Este processo estava lá, isto é um caso autêntico. Pode denegrir a justiça, mas é uma verdade. Tinha tantos processos que alguém lhe pôs 2 ou 3 processos a servir de assento. Podíamos estar aqui a contar coisas mais caricatas ainda, não é? Mas é isto que também torna a justiça inviável, impossível, se não houver, digamos, uma formação para a justiça. A formação, a educação é o primeiro pilar, e todos vós que sois professores, ou foram, ou ainda vão ser, não sei, sabem que não havendo uma boa preparação educacional, não pode haver mais coisa nenhuma boa num país. Porque a parte educacional leva a que a parte da instrução, ou seja, os apetrechamentos que a educação sugere e que depois na parte da instrução, por isso em tempo se chamou o Ministério da Educação, o Ministério da Instrução, se não tiverem esses apetrechos, nunca mais nada fica bem. Fica sempre tudo deturpado. Daí que, como é que podemos melhorar a justiça? É melhorar a educação também, muito a educação, o que é extremamente complicado, pelo que vejo, também vai pelas ruas da amargura, com desentendimentos vários e, sobretudo, lançando, do meu ponto de vista, uma ignomínia sobre os professores que não conduz a nada de bom, porque isso, se é compreendido por uma parte boa da civilização, aquela que, enfim, teve uma educação boa, a outra, que já não tem uma educação boa, mas que está muitas vezes deturpada, faz do professor o bode expiatório de todos os males da educação. Eu só tenho a dizer bem dos professores que tive. Alguns até podia não gostar muito deles, mas ainda hoje os louvo porque sempre tive professores bons, seja porque mantinham a disciplina, seja porque ensinavam bem, ou não ensinando bem, ensinavam o que tinham que ensinar, e isso contribui para que nós sejamos melhores cidadãos e possamos contribuir para uma melhor aplicação da justiça.